Antes de começar o assunto desse vídeo, eu gostaria de relatar o que me motivou a tratar deste tema aqui no YouTube. Como alguns já sabem, creio que a maioria dos que acompanham o meu canal já sabe, Elon Musk, que é um milionário sul-africano, comprou o Twitter e com a promessa de que o Twitter se tornaria mais aberto à liberdade de expressão, que haveria menos discursos de ódio, menos cancelamento, enfim. Eu estava afastado do Twitter e essa notícia, essa decisão a respeito da compra do Twitter por Elon Musk e da possibilidade do Twitter deixar de ser uma rede social tóxica, canceladora, opressora e tudo mais, me fez voltar pro Twitter. E recentemente, um usuário do Twitter, eu estava no meio de uma conversa sobre um assunto aleatório, aí um usuário do Twitter quis debater comigo a respeito da Bíblia. E após conversar, ele começou a fazer várias perguntas, eu fui respondendo, aí aí ele foi me apertando, aí logo eu percebi que se tratava do testemunho de Jeová. Porque ele começou a fazer perguntas sobre Jesus, sobre a Trindade, enfim, uma série de perguntas referentes aos dogmas do testemunho de Jeová. Eu fui rebatendo com a Bíblia, aí ele usou a tradução dele, que é a tradução do Novo Mundo, lá da Sociedade Torre de Vigia, que eles só aceitam essa tradução. Eles praticamente todas as traduções da Bíblia, como a Revista Corrigida, a Revista Atualizada, Almeida Corrigida e Revisado Fiel, que é o que eu mais uso, eles consideram como adulteradas e somente a tradução deles é correta, enfim. Mas aí eu percebi que o que era para ser uma conversa edificante estava se tornando bate-boca. Aí e o sujeito ameaçou até me difamar, porque nós estávamos, toda essa conversa ocorreu no privado, estava acontecendo no privado do Twitter. Aí esse sujeito começou a me ameaçar de tornar público nossa conversa, enfim, ele queria me difamar publicamente. Eu tive que bloquear o sujeito, porque a situação já estava ficando desconfortável para nós dois. Então, com base nessa conversa, né, nesse quase bate-boca, né, que já estava virando uma discussão, eu decidi gravar esse vídeo, porque uma das principais doutrinas do Testemunho de Jeová diz respeito à inexistência da Trindade, porque eles alegam que como a Trindade não está explícita na Bíblia, aliás, a versão que as Testemunhas de Jeová usam, que é a tradução Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, é uma tradução que foi claramente alterada para sustentar a própria doutrina do Testemunho de Jeová. Inclusive sobre de Jesus não ser um ser divino, de não poder ser adorado como Deus, enfim. E por meio desse vídeo eu quero provar que Deus, apesar de nós não cremos em três deuses, como as Testemunhas de Jeová afirmam, né, que nós cremos. Na verdade, nós cremos num único Deus, um Deus que tem uma única essência, mas possui três pessoas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive na criação do ser humano, se for lá no capítulo de Gênesis, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança e tal. E é claro que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tem referências à Trindade, referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas eu quero relatar quero mostrar aqui apenas apenas alguns textos bíblicos, né? Porque se eu mencionar aqui todos os textos bíblicos que evidenciam a existência da Trindade, que a Trindade não está explícita na Bíblia, mas ela é evidenciada em praticamente toda a Bíblia. Se eu
quisesse escolher todos os textos bíblicos que evidenciam a existência da Trindade, esse vídeo aqui duraria horas. Mas eu quero apenas mencionar, primeiramente dizer o seguinte, que nós cremos num único Deus, uma única essência, que possui 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas possuem características distintas, mas todas elas são o mesmo Deus, um único Deus, que deve ser adorado como Deus. Deus Pai é o Criador do mundo, o Criador do universo, aquele que rege o universo. O Filho, no caso Jesus Cristo, é aquele que é gerado pelo Pai, e ele não foi criado. Jesus Cristo não foi criado por Deus Pai, ele foi gerado por Deus Pai desde a eternidade, ele procede do Pai. E o Espírito Santo é a manifestação de Deus, capaz de atingir a criação, interagir com a criação, no caso. Jesus veio a este mundo, ele deixou sua glória nos céus para vir a este mundo, porque ele era o único que podia morrer em favor da humanidade, porque a humanidade é pecadora, o ser humano se afastou de Deus por causa do pecado, e para poder se reaproximar de Deus teve que oferecer sacrifícios de animais, derramar sangue de animais, e para que isso pudesse parar, para que não houvesse mais necessidade da intercessão do sacerdote, do sumo sacerdote, para que não houvesse mais necessidade de sacrifícios de animais, Jesus mesmo teve que se oferecer como sacrifício. Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo para oferecer a si mesmo em nosso favor, ou em nosso lugar, como queira, e morrendo a morte que deveria ser nossa, que nós deveríamos ter sido mortos, nós deveríamos ter sido condenados, mas a partir da nossa fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, a partir da nossa crença em Jesus como o único suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a ser derramado a toda a humanidade, que no começo somente aqueles escolhidos, poucas pessoas escolhidas, patriarcas, profetas, reis, pessoas tementes a Deus, que tivessem uma íntima comunhão com Deus, recebiam o Espírito Santo. Aí a partir do momento que Jesus subiu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, que é 10 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo foi derramado, primeiramente os apóstolos, né, os 120 discípulos, no caso, os apóstolos e outros discípulos, depois a todos aqueles que crescem, que fossem batizados, se crescem em Jesus Cristo, passariam a receber o Espírito Santo, e que seria Jesus, mesmo após subir aos céus. Jesus está lá nos céus, agora lá à direita de Deus, Pai. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele mantém a sua... Jesus Cristo continua presente entre nós por meio do Espírito Santo. Jesus, mesmo tendo subido aos céus, está sentado à destra de Deus, ele continua presente em nosso meio por meio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, eu quero, por meio de alguns textos bíblicos, a Bíblia toda possui exemplos que comprovam a existência da Trindade, mas eu quero relatar apenas alguns textos aqui para tirar qualquer dúvida, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, por que a Trindade não é explícita na Bíblia, se nós cremos em 3 deuses, enfim, seja qual for a sua dúvida, eu creio que esses textos que eu lerei aqui, que não são muitos, eu escolhi um número grande de textos bíblicos, mas eu creio que isso aqui já é o suficiente para esclarecer a respeito desse assunto. Primeiramente quero falar a respeito da Trindade na criação. Primeiro lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui vemos Deus Pai, claramente Deus Pai, que é o Criador, mantenedor do universo, e o Espírito Santo que interage com a criação, como está interagindo agora com a igreja, por meio da igreja, e é por meio da igreja que o Espírito Santo chega até mais pessoas. E sobre Jesus presente na criação, o Deus Filho, João capítulo 1, versículos 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só para mostrar aqui o que o texto original diz. E o verbo era Deus,
D maiúsculo. Eu não sei se dá para ver aqui, mas como eu disse, a versão que eu uso para os textos bíblicos dos meus vídeos é a versão Almeida Corrigida e Revisada Fiel. É uma versão fiel aos originais hebraico, aramaico e grego. Portanto, é livre de qualquer alteração feita pelo ser humano. É texto realmente fiel, que realmente tem inspiração divina. Ele estava no princípio com Deus, aqui falando novamente sobre Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, realmente Jesus é Deus, ele faz parte da Trindade, ele deve ser adorado como Deus, assim como o Espírito Santo. E eu mostrei nos demais textos bíblicos que eu relacionei aqui, eu mostrei por quê. Primeiramente, vejamos o Espírito Santo no Antigo Testamento. Não existia Espírito Santo no Antigo Testamento? Sim. Mas como já disse, ele se manifestava somente... O Espírito Santo, ele era derramado por Deus apenas a algumas pessoas. Patriarcas, profetas, reis, juízes. Vejamos aqui... o Espírito Santo se manifestando no meio de Sansão. Mas Sansão era todo errado, só fazia coisa errada, ele era promíscuo, ele era pervertido. Mas quando Sansão se deixava ser usado por Deus, o Espírito Santo o revestia. Como está aqui em Juízes 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, aqui falando do Espírito Santo, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Agora aqui um texto falando a respeito de Saul, no caso, o rei Saul, o primeiro rei ungido como rei de Israel por Samuel, e como Samuel foi cheio do Espírito Santo, Saul, como Saul foi cheio do Espírito Santo quando ele se encontrou com os profetas. Diz aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 a 11, quando Saul foi cheio do Espírito Santo. Aqui Samuel falando para Saul: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas. E eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus, aqui falando do Espírito Santo, se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, com todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um seu companheiro: que é que o sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E sobre Davi, que também era cheio de Espírito Santo, inclusive quando Davi pecou, quando o pecado de Davi foi descoberto, que lá com Batseba, que Natão desmascarou e tal, Davi escreveu: não retires de mim o teu Santo Espírito, lá no Salmo 51. Porque Davi era cheio do Espírito Santo, como diz aqui na primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aqui falando da unção de Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Davi era cheio do Espírito Santo. Por isso que Davi, ele além de rei, era profeta. Muitos dos salmos escritos por Davi eram verdadeiras profecias, inclusive sobre a vida do Messias, que no caso é Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, existem vários textos bíblicos que demonstram que Jesus é igual a Deus Pai, como diz aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 24 a 30. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspesa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que Jesus se declarando como igual a Deus, e digno de adoração. E também no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 a 11, quando Jesus estava lá com os discípulos, na ceia e tal, no cenáculo, fazendo o seu último discurso, ele disse o seguinte, na verdade Felipe, né, quando Jesus estava falando sobre si, sobre o caminho, a verdade e a vida, disse-lhe Felipe, aqui João 14, de 8 a 11, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E um texto um dos textos que desfazem qualquer dúvida a respeito da divindade de Jesus, está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E agora falemos de Jesus adorado como Deus. No mesmo livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, aqui fala de Deus Pai, o Criador, mantenedor do universo e tal, e Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e hoje está sentado diante de Deus. E reinará eternamente quando ele voltar e julgará o mundo. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 5 a 6, é um texto também no original, que tem fiel original grego, que diz o seguinte a respeito da adoração a Jesus: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, aqui mencionando um dos salmos. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduzo no mundo primogênito, aqui falando de Jesus, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui fala de adoração mesmo a Jesus. E sobre a promessa do Espírito Santo, o profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 32, escreveu o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito, aqui Joel fala o nome do Senhor, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos filhos, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, e sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. E esse mesmo texto foi mencionado lá em Atos 2 por Pedro. Eu falarei um pouco sobre isso mais tarde. Jesus novamente, no Evangelho de João, capítulo 26, diz o seguinte a respeito do Espírito Santo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui, agora, as provas de que o Espírito Santo também é Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, novamente Jesus falando: mas quando vier o Consolador, que eu da minha parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, se procede do Pai, obviamente que o Espírito Santo é Deus, então ele deve ser adorado sim como Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, mostra a Trindade agindo, as três pessoas da Trindade aparecendo simultaneamente. Claro que essa mesma passagem mencionada lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, mas quero mencionar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, pelo menos o Evangelho de Mateus.
capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, aqui Jesus estava sendo batizado, Deus Filho, o Espírito Santo, que é Deus também, descendo sobre ele, e Deus Pai, lá dos céus, falando a respeito de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 10, Jesus falando a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, também estão negando a Jesus. Portanto, o simples ato de negar Jesus como Filho de Deus já é motivo para condenação. Mas continuando aqui o texto. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Porque Jesus realizava milagres e os fariseus, o pessoal lá, os religiosos da época dele, disseram que o poder era de Beelzebub. E, portanto, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, atribuindo aos demônios o poder do Espírito Santo. E finalmente, encerrando esse vídeo, quero mencionar aqui o Atos capítulo 12, versículos 29 a 36. Após falar sobre a profecia de Joel, o apóstolo Pedro diz o seguinte: a multidão que estava lá vendo o derramamento do Espírito Santo: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, nesta previsão diz da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Enfim, existem muitos outros bíblios que eu poderia mencionar aqui, mas para o vídeo não ficar longo demais, eu mencionei pelo menos esse. Se você que tiver qualquer outra dúvida a respeito da divindade de Jesus Cristo, a respeito da divindade do Espírito Santo, a respeito da Trindade, coloque aqui nos comentários que eu responderia na medida do possível. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, favorize, inscreva-se no canal, Deus abençoe, até a